Esse mês eu criei um canal em inglês de espiritismo, estou criando em espanhol e eu estou com planos para mudar para os Estados Unidos para fazer essa propagação aí que na verdade assim, eu estou me matando de trampar para juntar muita grana para eu gastar muita grana nisso e propagar para o planeta inteiro o espiritismo. É isso que eu vou fazer, basicamente. E por que, de onde vem todo esse amor pelo espiritismo, cara? Então, a coisa é um pouco mais complexa assim, né? Na realidade, eu entendo que essa é a minha meta de vida, entendeu? Eu não tenho outra pretensão. Você acha que você veio para a Terra para fazer isso? Exato, é. Porque eu tenho muito acesso aos meus amigos espirituais, aos meus mentores. E eu te pergunto, eu tenho trocentos casos de gente, que tinha aneurisma, que tinha câncer, eu tinha uma hérnia inguinal, que é impossível, mano. Vou contar uma história rápida para vocês. Apareceu uma hérnia inguinal na minha barriga, né? E aí, eu não sei o que é uma hérnia inguinal. É quando o final do intestino estoura e sai um pedacinho. Aí começa a doer pra caramba. Se você não operar, ela estoura e aí você tem que operar de urgência. Né? É um saco, isso dói pra caramba. E aí eu falei pro meu mentor, dá pra me curar? Eles falaram, não, se vira. Porque eu tinha medo de cirurgia. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, marquei cirurgia no Sírio-Libanês com meu amigo. Tava tudo certo para fazer a cirurgia. Claro que eu tô resumindo, né? Que senão vai ficar muito longo. Tava tudo certo. E que eu também já contei essa história umas 1000 vezes. Tá. Eu tava tudo certo para fazer a cirurgia. Quando eu já tinha feito 3 exames de ultrassom e 2 exames, um com urologista e outro com gastro, que também pode estar mais ou menos na área, né? E aí, meu mentor apareceu para mim e falou assim, você não precisa mais fazer a cirurgia porque a gente já resolveu o seu problema. Aí eu liguei pro meu amigo, meu primo, né, que é médico do Sírio, e falei assim, meu mentor falou isso. Ele falou, cala a boca, isso não existe, não tem como ter acontecido isso. É impossível. Eu falei, pois é, ele falou que sim. Ele falou, então vai lá e faz o exame de novo, porque eu estava no Paraná e ele estava em São Paulo. Fui lá, fiz exame, o médico do ultrassom, que era meu parceiro também, falou assim, cadê o negócio? Não tem... Eu falei, aí explica. Ele falou, não tem explicação, não tinha como ter sumido. E o negócio sumiu. Eu tenho exame antes e depois, entendeu? É que eu não fico por aí andando com os exames. E aí, olha, galera, que legal. Eu quero que se lasque quem não acredita em mim. Mas, tipo assim, mas é fato isso. É um fato, não é uma coisa. Quando você fala, eu acho isso, eu acho aquilo, é uma coisa. Mas quando você tem fatos como eu, aí não tem como discutir contra fatos. Eu tenho exame antes e depois. Então, mesmo assim, meu primo falou, você tá louco, não tem como. Vai de novo no maluco lá que te examinou. Fui lá, no gastro, o cara... examinou, falou, cara, sumiu a hérnia. Aí, se isso tivesse sido uma coincidência, o que não é, porque você pode pegar os 100 melhores médicos do mundo, colocar dentro de uma sala e falar assim, resolve a hérnia desse cara sem operar. Ninguém vai conseguir fazer isso. Você pode pegar os 100 melhores humanos do mundo que não vai ter como, sem uma faca. Eles podem até fazer alguma coisa, mas não vai resolver a hérnia, porque para a cirurgia dar certo tem que devolver e colocar uma tela. E até hoje minha hérnia está assim, zerada. Entendeu? Como se nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse existido, exato. Aí eu tive um outro problema, foi um peterígio, que é um negócio que dá no olho. Aí, olha só o que aconteceu. Essa história é um pouco mais interessante de contar. Eu estava na minha casa de boa, comecei a ver que... Comecei a olhar meus vídeos, né? No meu canal, que eu gosto, eu assisto. Eu gosto de aprender. Comigo mesmo zoando, mas eu assisto. Caraca. Cara, é um pouco egocêntrico. Sim. Eu falo, caraca, esse cara tem razão no que ele tá falando, velho. Não, porque às vezes eu sou tão influenciado pelos espíritos que eu gosto de assistir para ver como que eu reajo em relação a cada tema diferente. Realmente acontece essa modificação. E aí eu sempre tô dando uma olhadinha, né? Aí eu vi um negócio no meu olho, falei, que porcaria é essa? Fui no espelho lá, tinha uma bolinha vermelha. Passou os dias, foi piorando. Começou a coçar. Fui no oftalmo, o cara falou, peterígio isso. Peterígio é quando um pedacinho, isso filme lá do olho dá um BO lá. E aí tem que operar. Eles têm que cortar, tirar, puxar. Ele falou assim, se não acontecer nada, vai ficar assim por um tempo e vai ficar aí no seu olho. Se começar a piorar, você vai ter que operar, porque senão ele chega até a cobrir o olho. A pessoa até para de enxergar. Eu falei, ixi, meu Deus do céu. Aí apareceu na minha casa, dias depois, já estava me enchendo o saco esse negócio, porque coçava pra caramba. Apareceu o Chico Xavier pra mim. Sabe quem é Chico Xavier? Sei. É o mito, vamos dizer assim. Um verdadeiro mito. Ele apareceu pra você em espírito. Em espírito, é. Aí tem gente que fala assim, mas e a senha? Porque diziam que Chico Xavier tinha deixado senha, né? Mas aí tudo bem, vou continuar, depois eu falo por quê. Tá. Aí... ele falou pra mim assim, Eduardo, eu quero que você vá lá na minha cidade, que a gente quer fazer uma cirurgia em você.
na cidade, lá em Uberaba, né? Onde tinha um centro espírita dele. Eu falei, beleza. Catei no carro, fui lá. Quando eu cheguei lá, fiquei 2 dias lá. Quando eu voltei, eu olhei, não tinha mais nada no meu olho. Não tinha mais nada. E eu tenho... E, ó, meu Mas olho... o que tu fez lá? Fiz nada. Só fiquei no hotel, comi uma comida ruim, porque só tinha iFood. Sério? É. Tu foi lá Tava no meio da e pandemia voltou? e voltei. Olha, não tem câmera aqui pra Ali, ó, ver, mostra né? pra essa aqui. Então, Pô, isso é uma bolinha? Isso é um monstro. ó, não é? Uma baleia no teu olho. Meu, e ficou pior que isso. Eu tirei essa foto Bem nos horrível, primeiros né? dias. Sim, sim. Bem horrível. Aí uma mina aqui, uma seguidora que é oftalmo, lojista, falou assim, não, eu quero examinar, isso é impossível esse negócio ter sumido no seu olho. E ela olhou e falou, sumiu. E tem várias outras coisas também, eu era 100% calvo, não, 100% não, 70% calvo, agora tá recuperando. Não, eu também era, pô. É. Aí, no meu caso, teve lance de espírito, não. O vagabundo meteu a mão mesmo. Deixa eu aproveitar o ensejo. Eu tenho uma pergunta. Como você fala, está resgatando o espiritismo raiz, né? Uma bandeira que você levanta, né? Eu sei que muita coisa foi deformada dentro do espiritismo e eu também defendo uma bandeira similar. Eu procuro resgatar o cristianismo raiz, né? Porque hoje também, falar em cristianismo, eu me considero cristão. Falar evangélico já queimou seu filme, né? Então, eu procuro também resgatar. Nisso a gente vê uma similaridade. Né? Então, assim, o espiritismo ele começa com Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec ele foi tipo o precursor do espiritismo, era um cara muito inteligente, diga-se de passagem, inteligentíssimo, e ele mostrou interesse pelo espiritismo porque ele não conseguia explicar, especialmente na época, me parece que chamou a atenção dele, me corrija se eu estiver errado, o negócio das mesas girantes, né? Nas sessões espíritas, as mesas flutuavam, tal, ectoplasma. Sim. Então ele começou a estudar isso. E ele começou a se aprofundar até que ele teve algumas experiências pessoais e isso marcou a vida dele. A experiência pessoal marcou a vida dele. No entanto, na mesma época... Você entende mais do que os espíritas, pelo jeito. Sei lá, eu não sei. Na mesma época... Os caras não sabem isso daí, a maioria não sabe. Então assim, na mesma época, então o espiritismo nasceu lá, nasceu na Europa, nasceu na França, né? Sim. Aí o que acontece? Final de 1800 e pouco, né? Por aí. Por aí. Então, aí o que acontece? Eu lembro que contemporâneo também nesse período, né? Ondine, que era um mágico, né? Que era fazia truque. Aquele que se libertava das coisas? Se libertava das coisas, mas ele era um mágico, né? Não era bruxo, nada, era um mágico. Ele começou a fazer shows para desmascarar falsos espíritas. Mas interessante que ele só desmascarava, ele mostrava o truque que era feito, né? Mas ele nunca atacou um espírita legítimo no sentido de eu faço sem cobrar, eu estou fazendo por amor. Então, todo aquele que ganhava dinheiro com o espiritismo, Ondine ia lá e desmascarava. E ele desmascarou muita gente. Isso fez com que o espiritismo ficasse muito desacreditado. Aí veio para o Brasil. O Brasil foi uma fonte assim enorme para receber o espiritismo e houve sincretismo aqui dentro. Muitas religiões matiz africana influenciaram no espiritismo. Então, hoje a gente vê o espiritismo em várias vertentes, em várias versões. Quer dizer, no meio dessa barafunda toda, como é que a gente pode identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Porque eu vejo, por exemplo, Chico Xavier era um cara do bem, né? Ele nasceu pobre e morreu pobre, mas você vê, tipo um João de Deus, sabe? Ele criou um rebuliço de novo, trouxe outra dúvida para o povo. Então as pessoas hoje têm muito questionamento, né? Assim, o que é verdadeiro e o que é falso? Qual é a marca do verdadeiro e qual é a característica do falso? Né? Seria, sei lá, você como especialista... Então, é o seguinte, na realidade, vou responder as duas perguntas juntas. Tá. O espiritismo, de fato, existem vários médiums que realmente fazem esse trabalho. Na verdade, assim, do jeito que eu faço, dessa forma, à distância tal, eu desconheço, mas deve existir outros médicos que fazem isso sim. Tá? Inclusive, tem um amigo meu, que é o Guilherme Velho, ele tem desmascarado, como desmascarou aquele Fernando Ben, sabe? Fernando Ben até chegou a processar ele. Eu não acompanho o processo, mas parece ser uma matéria no Fantástico, etc. O Guilherme Velho é um cara muito inteligente, que tem muito conhecimento.
E o trabalho dele, ele conhece bastante espiritismo, ele vai desmascarar esses falsos médicos. Que é importante, porque é o que você falou. Às vezes o cara usa o nome de espiritismo, faz as coisas todas erradas, e aí quando o cara vai ver, o cara fala, espírita não. E rola esse preconceito. Porque hoje, pela estatística, né, me corrija se eu estiver errado, só 3% do mundo, né, a representatividade do espiritismo no planeta é de 3%. É muito pequena, né? Então, quando você vê nesse percentual pequeno, diante de 8 bilhões de habitantes no planeta, é um número pequeno. Aí você ainda encontra nesse meio um nicho que é corrupto, que é falso. E aí num nicho que não é bem espiritismo. Porque dentro do ambiente espiritismo. Como é que mesmo fica? É só Kardec. Não mistura com outras religiões. Sim. Então o cara fala, acender vela não é espiritismo. Fazer trabalho não é espiritismo. Sim. Espiritismo não mistura com nada das outras religiões. Não tem nada contra, cada um faz o que quer, mas... Porque oferecem, despacho pro espírito. Quer dizer, o espírito ele precisa de galinha, precisa de farofa, precisa de pinga. Quer dizer, né? É um ser Há controvérsia, tem gente que diria que precisa. Se precisa mas porque ele não está bem o suficiente para ajudar e para ser do bem. Essa é a questão. Né? Então, Mas quando eu era criança, me perdoa de se interromper, quando eu era adolescente, eu chutava macumba, eu pegava a pinga da macumba, fazia caipirinha, sabe? Não tava nem aí, nunca aconteceu nada comigo, entendeu? Fazia caipirinha na macumba. Fazia caipirinha. Né? Então, assim, nunca aconteceu nada, né? Não, mas é assim, quando nas macumbas ficam os obsessores, os espíritos das trevas ali. Que talvez você veja mais ou menos como o diabo, talvez. Isso, como entidades do mal. Isso. Se você vai lá, chuta. Outro dia eu ouvi você falando que eles existem e tal, que eu concordo plenamente. Você chuta, o que eles fazem? Eles vão lá encher teu saco. Porque você tá, atrapalhando eles. Então, por exemplo, eu vejo espíritos e ouço o tempo inteiro. Então, outro dia eu tava no mercado e fica sempre uns espíritos do lado da bebida. Por quê? Eles já morreram, são homens que já morreram e eles querem bebida, mas não tem bebida onde eles estão. Então, o que eles fazem? Eles vêm para cá para poder beber com as pessoas, mas não é tô falando da pessoa que toma um drink aqui, é a pessoa que fica loucona todo dia, que gosta de beber em excesso. E aí, eles se alimentam da energia dessas pessoas, dessa energia, exatamente. Porque ele não pode absorver o álcool em si. Exato, não o álcool em si. Então, ele vai numa garrafa vazia, ele não consegue absorver. Sim. Então, ele vai absorver junto com aquele encarnado para sentir essa mesma sensação. Por isso que, às vezes, a pessoa fica bêbada demais e faz coisas que não seria... Claro que tem a questão de hipotálamo e tal. Tem. Né? Mas também tem gente que fica irreconhecível quando bebe. Sim. Que ele está sendo tão dominado pelo espírito. Por exemplo, tinha uma mulher que falava para mim assim, Eduardo, meu marido bebe, chega em casa e come feijão. Só que ele não gosta de feijão. Aí no dia seguinte ele fala que não foi ele que comeu feijão, mas foi ele. Aí eu percebi que era um espírito que comia por ele. Isso acontece mesmo, com frequência. Aí o que esses espíritos fazem? Eles ficam, por exemplo, ali na seção de bebidas. Aí por que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando para ver se vem uma galera. Então no mercado tem os obsessores que estão no mercado. Tem todo outro lugar. Tá. E aí eles ficam esperando para ver se vem uns 6 pessoas lá para fazer um churrasco, levam um monte de bebida e eles vão juntos. Porque eles vão beber com os caras, entendeu? Entendi. E aí outro dia eu cheguei, quando eu comecei a ver espíritos, eu não tinha muita manha disso daí, eu cheguei e falei, só os bêbados aí. Entendeu? Eu ficava provocando os caras, só que os caras me atacavam. E é meio Você começou ruim. a ver com quantos anos? Só curiosidade. Não, foi depois que eu virei espírita. Antes eu não tinha. Eu nem acreditava que os espíritos existiam. Mas você viu, começou a ver entidades, coisas assim? Não, quando eu era criança, minha mãe disse que eu via. Mas eu não lembro disso, não. Mas seres humanoides ou, eu vejo tudo. Deformado, Não, monstro, deformados, demônio, suicidas, sei lá. deformados.